Alô, galerinha, boa noite. Ó, o Arnaldinho aqui outra vez. Eu estou um pouco rouco, né? Realmente foi muita aula esses dias. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, sabe, galerinha? Hoje eu vou falar sobre acústica. Então, assim, eu tive alguns problemas técnicos e também por causa da hora e a pressa para eu gravar essa aula para vocês, né? Foi muito em cima. Então, assim, eu vou gravar hoje só o monitor. Então hoje só vai aparecer o monitor, não vai aparecer esse rostinho lindo aqui para vocês. É uma pena, né? Então vamos lá, vamos comigo, vamos começar a aula. Vamos para acústica, ondas sonoras. É o som no ar. Vamos lá, galera, vamos começar. Vamos lá, galera. Então aí, ó, essa equipe aí que são os verdadeiros caçadores de aprovação, ok? Vamos lá. Acústica, galera, acústica. Ó, pessoal, o som é transmitido devido à vibração das partículas do meio. Isso nós já vimos em ondulatória, pois o som é uma onda mecânica, No ar, ele é uma onda mecânica longitudinal, tá certo? Em meios fluidos. Fatores que influenciam na velocidade do som. Bem, o primeiro fator é o estado de agregação da matéria. É aquele estado físico, gente, estado sólido, líquido e gasoso. Como o som é resultado da vibração das partículas do meio, né, ele é transmitido através da vibração das partículas do meio, o estado de agregação da matéria influencia muito na velocidade do som. O estado sólido, no sólido, as partículas estão mais próximas, elas estão mais agregadas. Aí eu coloquei na ordem decrescente de velocidade. Como no estado sólido as partículas estão mais juntas, estado sólido as partículas estão mais agregadas, então o som se propaga mais rápido realmente, porque as partículas estão mais próximas. No estado líquido, as partículas estão mais separadas. E como a distância entre as partículas é maior, o som vai se propagar de forma mais lenta. E o som no ar? O som em meios gasosos? O som em meios gasosos, no meio gasoso, as partículas estão mais desagregadas. Aí, como a distância entre as partículas é maior, o som se propaga de forma mais lenta, realmente. Demora mais a sua propagação. Então, por exemplo, o som na água. Quando a gente emite um som na água, o som na água é mais rápido do que a sua velocidade de propagação no ar. Vamos lá? Outro fator preponderante na velocidade do som, que influencia a velocidade do som, é a temperatura. Lembrando de física térmica, não é isso? Que a parte de termologia, que a temperatura mede a agitação das moléculas do corpo. Então, quando as moléculas se agitam mais, a temperatura é maior. Quando as moléculas se agitam menos, a temperatura é menor. Então, se as moléculas se agitam mais, o som vai se propagar mais rápido, porque a agitação, a vibração das moléculas é maior. Se a temperatura é menor, o som vai se propagar mais devagar, porque a velocidade do som é menor, já que as moléculas se agitam menos. Beleza? Então, está na ordem crescente, né? Isso do valor de velocidade. A velocidade aumenta quando a temperatura aumenta, a velocidade do som. Vamos lá. Espectro sonoro. Aí, galerinha, olha o espectro sonoro perfeito, gente. Pessoal, a frequência audível, né, audível pelo homem, você vê, ó o que a pandemia faz com o cara. Eu era assim antes da pandemia. Ó a minha foto, ó. Agora você vê como é que eu tô. Mas quando passar essa pandemia, eu voltarei a ficar assim. Como vocês me conhecem com esse corpo escultural. Vamos lá. A frequência audível do homem, o homem consegue ouvir sons entre 20 Hz e 20 kHz. 20 Hz e 20 mil Hz. 20 kHz, 20 mil Hz. No caso, os sons, esses sons aqui, ó. Esses sons aqui, deixa eu pegar Pronto.
Esses sons aqui, ó, abaixo de 20 Hz, são os infrassons. Eles podem ser ouvidos por alguns animais. Exemplo, o cachorro escuta infrassom. Lembrar daquele apito para cachorro. Quando a gente assopra o apito para cachorro, a gente não consegue ouvir. Por que, pessoal, a gente não consegue ouvir? Olha, o nosso sistema auditivo tem uma pelezinha sensível, que é uma membrana, na verdade. É uma membrana que a gente chama de tímpano. É o nosso tímpano. É como se fosse uma pele de um bumbo. Tem aquele bumbo que serve para a gente batucar. Pronto. Tem o bumbo. Bum, 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 bum. Bem, o tímpano é como se fosse uma pele de bumbo. Aí, quando o som vai chegando nele, ele começa a vibrar. E ele vibra com a mesma frequência do som que está chegando nele. Nós já estudamos isso. É um fenômeno ondulatório chamado de ressonância. Beleza. Então, no caso, os infrassons são sons abaixo de 20 Hz. Imagine que o tímpano começa a vibrar nessa frequência. Imagine que 20 Hz é abaixo, então vibra menos, né? Não acontece nada demais, gente. O que acontece é que a vibração é tão pequena que o nosso ouvido não consegue captar. Aí, o ouvido do cachorro consegue. O apito para cachorro que eu citei anteriormente é um exemplo. Quando a gente assopra o apito para cachorro, o que é que acontece quando se assopra o apito para cachorro, professor Arnaldo? A gente não ouve, mas o cachorro ouve. Por isso que, bicho, faz pena, sabe? Em época de São João, né? A gente aqui do Nordeste, e a cultura de soltar fogos é muito grande. Eu adoro soltar fogos, cara. Eu sou fã de busca-pé. Eu adoro soltar busca-pé, cara. Também sou de Aracaju, né? Isso e aí tá no sangue. Os coitados dos cachorros sofrem, gente. Sofrem porque dói o ouvido deles, cara. É incrível. Então, cachorro, outro exemplo aqui, elefante, né? Também com um ouvido desse, uma orelha dessa, tem que ouvir mesmo os infrassons. Bem, os ultrassons são sons de alta frequência. São sons com frequência acima de 20 kHz. 20 mil Hz, acima de 20 mil Hz. Aí nós temos o morcego, os morcegos conseguem captar. Gente, há um erro muito grande, viu? Na mitologia do boteco, né? A mitologia do boteco, o professor Arnaldo sempre fala na mitologia do boteco, né? É o conhecimento de boteco. O morcego é cego. Não, gente, não é toda a espécie. A visão do morcego, ela é debilitada, mas os morcegos não são cegos. Agora eles têm uma audição fantástica. Para ter ideia, o sonar é baseado na audição do morcego e animais marinhos. Nós já falamos sobre o radar, o sonar, viu? Já falamos disso em fenômenos ondulatórios, que funciona no fenômeno da reflexão do som. Alguns também efeito Doppler. Pessoal, animais marinhos também, golfinho, baleia, eles conseguem captar os ultrassons. Vamos lá, vamos continuar? Lindo, professor Arnaldo. Ó, beleza. Características fisiológicas do som. Gente, são características físicas do som, ok? A intensidade é a força do som, é a potência do som, né? E a intensidade está relacionada à amplitude do som. Tem a ver com aqueles decibéis, né? Nas questões, nós vamos ver como é que se trabalha com a intensidade do som matematicamente. Os decibéis, né? Isso aqui, gente, não confunda. Muita gente confunde a frequência com a questão de doer, né? O ouvido, né? Tem um limiar da dor, né? A gente tem uma capacidade de decibéis que a gente consegue suportar, e quando passa dessa capacidade pode-se estourar o tímpano, ou seja, o som é tão forte. Imagina um bumbo, você toca tão forte no bumbo que você acaba furando a pele. É o que acontece quando o som é muito forte e a gente não aguenta. E a intensidade, ela está relacionada à amplitude do som. Sabe o que é essa intensidade, gente? A intensidade é aquele volume sonoro, né, que a gente fala muito. Aumenta o volume, abaixa o volume. A gente confunde com altura, não é? Não. A altura do som, presta atenção, gente. A altura do som é outra coisa. A altura do som é outra coisa completamente diferente, tá certo? Aqui não, aqui é a força do som.
que é aquele volume sonoro. Som forte, amplitude menor, som fraco, amplitude menor, som forte, amplitude maior. É aquele volume sonoro, né? Odeio aqueles caras de caixa de paredão, né? Aqueles caras do paredão são fogo, pelo amor de Deus, gente. Bem, continuando, a segunda característica fisiológica do som é a altura. Gente, a gente confunde muito intensidade com altura. Quando a gente fala em aumentar o volume no aparelho, a gente está falando da intensidade do som, da força, o número de decibéis. Aqui não. A altura está relacionada com a frequência do som. Com a frequência do som. Tá certo? Então é se o som vibra mais ou vibra menos. Por exemplo, o som baixo. O som baixo, a altura é menor, ele é baixo, porque ele é um som de baixa frequência. É um som grave. O professor Arnaldo, né, agora. Um som alto é um som de alta frequência, é um som agudo, frequência maior. É tipo aqueles cantores meio baitolão, né? É tipo o cantor do Led Zeppelin, velho. Você já ouviu falar na banda Led Zeppelin? É, bicho. Until together. O professor Arnaldo é do metal, é. Vamos lá. É esse som fino mesmo, cara. Som agudo é som fino. Viu? Vamos lá. Outra característica, essa bem legal, é o timbre. O timbre, ele está relacionado à forma da onda. Através do timbre, gente, nós conseguimos diferenciar sons emitidos por fontes sonoras diferentes. Quando esses sons são emitidos por fontes sonoras diferentes, as formas da onda emitida são diferentes. Eles podem ter a mesma característica, mas a gente sempre percebe o som diferente. Exemplo, um som emitido por uma flauta e um som emitido por um violão. Os sons são diferentes, são timbres sonoros diferentes, ok? Vamos lá, vamos continuar. Aí, para ver essa outra parte, né, a continuação, a gente tem que ver o que são ondas estacionárias, gente. O que seriam essas ondas estacionárias? Vimos em fenômenos ondulatórios que as ondas estacionárias são formadas pela superposição de duas ondas, ó. É o chamado fenômeno da interferência, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho duas ondas, ó. Uma vermelha, vocês viram que foi uma vermelha e uma preta. Ó, olha a superposição agora. Aí são ondas estacionárias. Aí temos alguns elementos, ó. Os elementos. A crista, que é o ponto mais alto das ondas. O comprimento de onda, nós já sabemos que é a distância entre duas cristas. O vale é o ponto mais baixo. O comprimento de onda também é a distância entre dois vales. Tá vendo? Entre dois vales. Ora, mas aí a gente tem os chamados nó e nódo e o ventre. O ventre é essa parte de dentro. E a gente percebe, ó, que se eu pegar dois ventres de onda, ou eu tenho dois ventres de onda, eu tenho um comprimento de onda. Dois ventres. Como também a distância de três nodos, ó. Um nodo, dois nodos, três nodos. Dois ventres não, né? Desculpe, três ventres aí, ó. Tá vendo? Aqui, ó. 1, 2, 3 nodos. Ou 3 ventres. 1, 2, 3 ventres. Aí vai depender, né, da questão. Vamos lá, vamos continuar. Aí a fração, na verdade. Cordas vibrantes. Gente, se eu pegar um violão, por exemplo, e eu tocar na corda dele, ele vai ter uma frequência fundamental, que é o primeiro harmônico. Olha aí, ó. Tá vendo? Primeiro harmônico. Aí se eu levar em relação à onda estacionária, a gente lembra que se pegar, deixa eu voltar anteriormente, se eu pegar aqui só um nodo, de um nodo a outro, ou seja, um ventre aqui inteiro, um ventre inteiro é a metade do comprimento de onda, tá vendo? É a metade do comprimento de onda. Aí quando a gente vai para o primeiro harmônico, de uma corda vibrante, o primeiro harmônico que eu toco uma vez, ele vai fazer isso aqui, a corda vai fazer isso, ó. Aí ela bate e vai refletir em oposição de fase.
Aí, ó, bate e a reflexão da corda é para baixo. E aí tem essa formação aqui, ó, metade do comprimento de onda. Ou seja, o comprimento da corda, o tamanho da corda é igual a metade do comprimento de onda, é a chamada frequência fundamental. Se eu for para o segundo harmônico formaria 2 ventres, sempre nessa situação. 1, 2. E aí eu tenho um comprimento de onda, 2 vezes a metade do comprimento de onda, tá vendo? 1 a 2, 2 vezes o primeiro harmônico. O comprimento da corda seria o próprio comprimento de onda no segundo harmônico, 2 vezes a metade do comprimento de onda. E o terceiro harmônico? Toquei a corda, aí ó, tapei ela em 2 partes, e aí olha o que acontece no terceiro harmônico, até o final. Eu vou ter 1, 2, 3. 3 vezes a metade do comprimento de onda, o comprimento da... Ou seja, a moral da história, a gente pode resumir isso aí. Em cordas, você instrumento em corda, por exemplo, o comprimento, cada harmônico é um múltiplo da metade do comprimento de onda. O comprimento da corda em cada harmônico é um múltiplo da metade do comprimento de onda. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Logo, consequentemente, o comprimento de onda, ou o comprimento da corda, é o número de harmônicos vezes o comprimento de onda, da onda da corda, dividido por 2, a metade do comprimento de onda. Tá certo? É em relação ao pulso. N vezes o número de pulsos. O número de ventres, no caso. Certo? N é igual ao número de ventres, que é, na verdade, o número de harmônicos. Ou seja, na verdade, cada harmônico da corda corresponde a um ventre, né? Como a gente pode ver. E, gente, o que é legal, pô, é que esses harmônicos, eles determinam a frequência das notas musicais, né? As notas musicais são diferenciadas pela frequência, pela altura do som. Ok? Olha aí, se usar a fórmula vem lamber Fernanda e substituir os valores, olha o que acontece. A frequência é o número de harmônicos vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Vou continuar. O que eu fiz aqui, na verdade, foi juntar as fórmulas, minha gente. Vem lamber Fernanda, velocidade, qual é o comprimento de onda? 2L sobre o número de ventres vezes a frequência. Pronto. Tubos sonoros. Aí eu vou pegar primeiro caso, tubo aberto, né? Primeiro caso, tubo aberto. Instrumentos de sopro, por exemplo, viu? Instrumentos de sopro. Primeiro harmônico, né? A frequência fundamental. Olha aí, ó. Como o tubo é aberto, gente. O som entra no tubo, o tubo é aberto, então ele entra por completo. Então ele entra de uma crista ao vale da outra onda, tá vendo? De uma crista ao vale, aí sempre formando ondas estacionárias em oposição de fase, tá vendo? De uma crista ao vale, porque o tubo está aberto, é diferente da corda. Vocês podem não entender isso aqui, mas se eu voltar aqui, ó, no harmônico, imagina o violão não tem 2 partes e a corda no meio, então eu toquei, aí ela fica vibrando dessa forma. Aí ela fica vibrando. Aqui é aquela questão de eu botar o dedo, né? Aqui é a questão de eu botar o dedo. Aí faz isso aqui, ó. 1, 2. E assim sucessivamente. Já no tubo sonoro aberto, não. Como ele é todo aberto, ela já entra toda. De uma ponta a outra. Entre crista e vale. Crista de uma, vale da outra. E aqui é o ponto de interferência. Olha a interferência onde acontece. Beleza. Na verdade, em cordas vibrantes a interferência se dá no ventre. E em
os tubos sonoros abertos, a interferência se dá no nodo. Logo, o comprimento de onda aqui, ó, da fundamental, a gente vê que também é a metade do comprimento de onda, ó. O comprimento do tubo é a metade do comprimento de onda. É a distância entre uma crista e um vale, tá vendo? A distância entre a crista e um vale é a metade do comprimento de onda. Aí se a gente for continuar, olha o segundo harmônico. Agora, olha como é que ele se dá. Sempre assim, tá vendo? Ó, tubo aberto. Então, ó, entre crista e vale, entre crista e vale. Olha o que acontece. Um ventre, um quarto, mais um quarto, um meio. Ou seja, eu tenho dois ventres aqui, na verdade, se eu somar. Dois ventres é 2 vezes a metade do comprimento de onda. Terceiro, na verdade, eu tenho 2 nodos, né, aqui, né? Um nodo, 2 nodos. Lembre-se que 3 nodos, né, é a distância é equivalente ao comprimento de onda. Ó, o terceiro harmônico. Livre, crista, vale, e aí, ó, olha a formação da minha onda como foi, tá vendo? Então aqui eu já tenho metade, mais a metade 2 vezes, mais a metade 3 vezes. 3 vezes a metade do comprimento de onda. Ou seja, basicamente, matematicamente, tubos sonoros vai ser a mesma coisa de cordas vibrantes. Matematicamente tem o mesmo comportamento. Também será o comprimento é igual ao número de ventres vezes a metade do comprimento de onda, no caso o comprimento da corda. Aí fazendo todo o processo matemático aqui, é meio por extremo, jogando na equação fundamental, vai ficar da mesma forma que cordas vibrantes. O único caso que é diferente, gente, é quando eu tenho agora os tubos sonoros, né? Os tubos sonoros abertos. Você vê que eu mudei, só fui mudar o nome. Eu peguei a mesma relação, cordas vibrantes, e peguei o quê? Tubos sonoros abertos. Pronto, que é o que a gente está trabalhando. E aí, gente, em vez de ventres, ó, a gente está trabalhando com nodos. Lembre-se, a interferência se dá nos ventres para cordas, mas nesse caso aqui, para tubos, a interferência se dá nos nodos das ondas. E aí o caso especial, não cai muito, mas é o caso especial, são tubos fechados, ok? São instrumentos que são abertos de um lado e fechados no outro. Alguns instrumentos de sopro são dessa forma. Ó, o primeiro harmônico, tá vendo? Por ele ser fechado, lembra muito cordas vibrantes, né? Que a ponta é fechada. Só que um lado é aberto. Então ele entra de crista a vale. Só que aí, ó, como é fechado, ele vai se propagar totalmente até o nodo da onda. Logo, o segmento entre ventre e nodo é 1/4 do comprimento de onda, como deu para ver lá em ondas estacionárias. Se tiver dúvida, vai lá em ondas estacionárias que vai ver que esse pedacinho aqui da onda vale 1/4 do comprimento de onda. E aí, continuando, o segundo harmônico, olha aí, ó. Lembre-se que, ó, tá vendo, ó? Sempre, ó, no nodo, sempre entre crista e vale, aberto, fechado. E aí a gente tem, ó, eu peguei, vê que eu dei um tracejado aqui para vocês entenderem melhor. 1/4, 2/4, 3/4. 3/4 do comprimento de onda é o comprimento do tubo. Terceiro harmônico. Vamos lá. Ó, a primeira onda. Olha a segunda, na reflexão do som. Bateu, refletiu. Com inversão de fase.
Olha aí. Aí vê que eu tracei dois tracejados para vocês entenderem melhor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quartos do comprimento de onda. Se vocês perceberem uma coisa, aqui é diferente. O tubo fechado é diferente. Nas outras situações era metade do comprimento de onda. Aqui não. Aqui é 1/4. E além daqui ser 1/4 do comprimento de onda, nós só temos valores ímpares. 1, 3, 5. Ou seja, os harmônicos dos tubos fechados, eles são ímpares. Todos os harmônicos dos tubos fechados, eles são ímpares, galera. Então, galera, aí a gente vê que a parte matemática, né, realmente é sempre em relação a 1/4, ok? Não é cordas vibrantes, deixa eu mudar aqui, são tubos sonoros fechados, mas é parecido, a diferença é que é sempre a frequência do enésimo harmônico, ou seja, o número de harmônicos é o número de fusos ímpares, ok? A gente vai levar em questão só os fusos e o número de fusos ímpares, só tem harmônicos ímpares, no caso tubos fechados. É o único que acontece nessa situação e é o único que é N vezes V dividido por 4L na sua frequência do enésimo harmônico, ou seja, do harmônico que a gente está trabalhando. Ok, galera? Tá vendo só? Não é um assunto tão fácil, né? Mas a gente vai ver agora nas questões que com isso dá pra gente entender melhor quando a gente relaciona todos eles ao mesmo tempo. E assim termina a nossa revisãozinha de acústica. Espero que tenha ajudado, viu, galera? Acharam que iam se despedir e que vocês iam se embora sem mim? Não! Beleza, galera? Beijinho do Arnaldinho, viu? Até a próxima e saúde para todos, viu? Tchau. Amém.